O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com os seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus o Nazareno estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que queres que eu faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Podemos sentar. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos hoje com toda a igreja a liturgia do 30º domingo do tempo comum, e nós encerramos também hoje, com a liturgia deste domingo, o mês dedicado às missões, o mês dedicado a Nossa Senhora, a primeira missionária do Pai. E celebramos com toda a comunidade, então, a primeira Eucaristia das crianças, dos adolescentes, que há 3 anos estão se preparando nessa caminhada catequética, para que possam no dia de hoje não apenas cumprir um rito, mas que possam experimentar por meio da Eucaristia o quanto Deus nos ama e o quanto Deus faz a diferença na nossa vida. Quando nós iniciamos o mês missionário, nós colocamos como uma penitência para todos nós cristãos batizados, nós rezarmos ao longo deste mês, pedindo a Deus a força e a sabedoria, para que, iluminados pela sua palavra, conduzido pelo seu Espírito, nós pudéssemos ter atitudes que despertem no outro o que o outro tem de melhor e não o que o outro tem de pior. E encerrando então o mês missionário, nós nos colocamos na presença de Deus e com certeza nós podemos perceber que não é fácil, porque muitas vezes na nossa vida nós somos tentados e somos seduzidos pelas coisas do mal. E aqui, de maneira particular, a vocês catequizandos, vamos entender a importância, o valor e o porquê que a igreja nos convida, nos exorta, para que nós possamos, pelo menos uma vez por mês, ou melhor, uma vez por semana, participarmos da Eucaristia. A palavra Eucaristia, ela significa carência. Então, quando nós se aproximamos do altar do Senhor, nós vemos suprir a carência humana.
a carência de sabedoria, a carência de graça, a carência de capacidade para nós vencermos as forças do mal, para nós cumprirmos a missão que Deus nos deu. Por isso, queridos catequizandos, sempre que vocês se aproximarem da mesa da Eucaristia, lembre-se desta realidade. Jesus nos espera de braços abertos para preencher aquilo que falta na nossa vida. Ele vem em nosso socorro, não para nos condenar, mas para nos enriquecer com a sua graça, com a sua sabedoria, com a sua fortaleza. E aí vem então o nosso compromisso. Uma vez que nós somos supridos na Eucaristia pela graça de Deus, o nosso compromisso depois é viver na graça de Deus, é deixar que essa graça de Deus nos conduza, nos leve sempre a termos boas atitudes e bom comportamento na nossa vida. Aproveitando do tempo do mês missionário, vamos pegar alguns símbolos que possam nos ajudar a nós meditarmos e nós entendermos quais são as maiores carências nossas enquanto humanos. A sandália, sinal da missão que Deus concede a todos nós. Qual que é a missão que Deus nos concede? Nos dando a vida, Deus chama cada um de nós, ao longo da nossa vida aqui na terra, tornar visível a missão dele, a missão de Jesus. Ninguém tem missão própria, a missão é de Cristo. Cada um de nós é chamado a tornar realidade a missão de Jesus Cristo. Qual que é a missão de Jesus? Começamos pela missão de Deus. No início do livro da Sagrada Escritura, o escritor sagrado apresenta Deus criando e construindo o mundo. Primeira pergunta que nós temos que ter claro para nós: se Deus é perfeito, se Deus é pleno, por que Deus tem a necessidade, a carência de criar? Porque Deus é amor, e o amor não se vive para si mesmo. O amor precisa ser externado, o amor tem que ser transformado em atitude, o amor tem que ser transformado em ato. E foi isso que Jesus fez na última ceia, quando instituiu a Eucaristia. Jesus não só falou que nos ama, Jesus deu por amor a sua vida a nós. Por amor, Jesus se faz pão, se faz vinho, para que nós possamos viver e viver de forma plena. Por isso, queridos catequizandos, quando se aproximarem da Eucaristia, peçam essa graça a Deus, que vocês possam externar em atitudes, em comportamento, de forma concreta, o amor. Mas não qualquer amor, porque hoje nós confundimos muito o amor com o sentimento egoísta. Eu faço de tudo pelo outro porque eu dependo do outro. Jesus não dependia de nós, Deus não dependia de criar as coisas. Deus criou porque Ele tinha necessidade de amar. Então que vocês possam na Eucaristia fortalecer, desenvolver essa capacidade de amar. Porque quando nós amamos, nós respeitamos o outro. Quando nós amamos, nós não difamamos o outro. Porque quando nós amamos, nós cuidamos também de nós mesmos. Nós não permitimos trilhar qualquer caminho.
porque em qualquer lugar nós não somos felizes. Nós vamos ser felizes quando nós estivermos seguindo a luz e a graça do Espírito Santo. Então, que a Eucaristia seja para vocês esta fonte que vos ajude a amar sempre. E não desistam da vida. Não se preocupe, não se desespere com a missão que Deus vos dá. Deus não nos dá uma missão maior do que a nossa força. E a nossa força está em Cristo. Então não se separe de Cristo. Não façam da Eucaristia apenas aquele momento quando eu não tenho outra coisa para fazer, eu vou à missa. Mas que seja a celebração da missa uma prioridade na vida de vocês. Porque vindo à missa, vocês não estão agradando o Padre, vocês estão investindo em vocês mesmos. Porque a palavra nos santifica, a palavra nos instrui, e o corpo e o sangue de Cristo nos fortalece na vivência e na concretização dos nossos objetivos. Jesus, melhor Deus, criou o mundo para que nós vivêssemos em harmonia. E uma das grandes carências nossa da humanidade é a capacidade de nós se relacionarmos uns com os outros. Veja como é difícil, até mesmo com aqueles que são sangue do nosso sangue, nós mantermos a harmonia. Como nós brigamos, como nós às vezes somos agressivos, como nós às vezes somos violentos. Então, queridas crianças, toda a comunidade, que nós possamos buscar na Eucaristia também a mansidão de Deus, a força, a capacidade para nós não agirmos pelo sentimento de vingança ou do ódio. Nós somos enviados por Deus para sermos mensageiros da paz. Quando Jesus instituiu a Eucaristia, foi isso que Ele pediu a todos, que nós amássemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. E uma das formas mais sublimes de nós apresentarmos o amor é nós vivermos em paz conosco e também não roubar a paz do outro. Às vezes nós somos tão egoístas que nós queremos a paz só para nós, e em nome da nossa paz nós acabamos roubando a paz do outro com a nossa, às vezes, o nosso comportamento errado, com as nossas palavras desmedidas, com os nossos julgamentos. Então também peçam a Deus que Ele dê esta graça, essa sabedoria, e a cada Eucaristia vocês possam crescer na capacidade de promoverem a paz, de promoverem o amor, de manifestarem a graça de Deus a todos os vossos irmãos. E o terceiro símbolo, o Cristo crucificado. Nós só conseguiremos amar o outro se nós também se sentirmos amados por Deus. Primeiro nós precisamos fazer a experiência de ser amado, e aí a cruz então se apresenta para nós como grande sinal concreto do amor de Deus por nós. Ninguém pediu para Jesus morrer por nós, no sentido, nós não pedimos a Ele, Ele se entregou livremente. Lá no Evangelho de João, capítulo 17, Jesus deixa claramente a sua missão no mundo. Ele diz que veio ao mundo para assumir a nossa realidade humana, morrer na cruz por nós, sendo fiel àquilo que o Pai havia lhe dado como missão. E qual que era a missão que Deus deu a Jesus? Não perder nenhum de nós. Então, para não nos perder, para não se afastar de nós, para que nós não sofrêssemos, Jesus morreu pregado na cruz.
E aí, queridos catequizandos, querida comunidade, qual que é a nossa missão? É a mesma de Cristo. Nós recebemos de Cristo pelo batismo a mesma missão dele. Então a nossa missão no mundo é amar, mas que o nosso amor seja não por vaidade, não para suprir carências nossas, mas que seja por amor a Deus, que seja por amor a Cristo, que não seja por um costume ou por uma tradição, senão ele se torna vazio, ele não gera vida. Então que vocês possam sempre ter diante dos olhos de vocês o Cristo crucificado, não para sentirmos dó e nem para nós apenas lembrarmos do sofrimento de Cristo, mas para lembrar o quanto nós valemos para Deus. Nós valemos para Deus, para Cristo, mais do que a sua própria vida, porque Ele deu a sua vida para que nós pudéssemos viver. E vamos concluir a nossa reflexão olhando para o texto do Evangelho. Vejam que o cego, ele tinha a carência da visão. Agora, o que fez com que o cego, qual foi a causa da cegueira? Muitos julgavam que ele era cego por um castigo de Deus, porque tinha um pecado muito grande na vida. E Jesus prova que não é isso. A nossa cegueira é a falta de sentido para a nossa vida. O cego chegou naquela situação de perder a sua própria dignidade, porque ele não via mais sentido na vida dele. A forma como ele estava conduzindo a vida não dava mais vontade de viver. E esta é uma realidade de muitos de nós. Quantas vezes não passou pela nossa cabeça que não valeria mais a pena viver, que nós não conseguiríamos mais resgatar de novo a alegria para darmos continuidade à nossa vida? E onde está a causa do nosso desânimo? Nós se afastar de Cristo, a carência de Jesus no nosso coração, a carência do amor de Deus na nossa vida. E veja que o cego, quando ouve falar de Jesus, ele toma uma decisão, e ele fala: filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí nós vemos de novo quanto Deus nos ama. Jesus não rejeita ninguém, Jesus nos acolhe. E veja que ele curou o cego. Mas o que ele pede ao cego? O que você quer que eu faça para você? E aqui, queridos irmãos, é o grande diferencial do cego para muitos de nós. Nós às vezes queremos que Jesus faça a nossa parte. Jesus faz a parte dele, que é nos dar a graça. A nossa parte nós temos que fazer, porque os milagres que Jesus faz não é para tornar Cristo mais perfeito, mais poderoso. Fazendo milagre ou não fazendo milagre, Jesus é o mesmo. Ele não precisa disso para ser filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Os milagres feitos por Jesus é para fazer com que nós humanos possamos experimentar na nossa vida o quanto o amor de Deus é capaz de nos transformar. Então, quando Ele cura o cego, Ele faz com que o cego sinta na sua vida a diferença que o amor de Deus faz na nossa existência. Com Deus, com Cristo, nós nunca vamos perder o sentido da vida. Mas para que isso aconteça, o que é preciso? O cego teve que jogar o seu manto fora. O manto era o pano que o cego colocava no chão para as pessoas que passassem
deixasse a sua esmola para que ele pudesse sobreviver. Ou seja, a cegueira, a sua deficiência, se tornou a sua fonte de vida. Isso acontece conosco. Às vezes os nossos pecados, a nossa fraqueza humana se torna a nossa muleta. Eu não faço isso porque eu sou assim. Eu não mudo de vida porque eu sou assim. Nós temos que romper com isso. Não adianta murmurar para Deus se nós não sabemos o que queremos da vida. Há 2 domingos atrás, a liturgia nos apresentava o encontro de Jesus com o jovem rico. E ele pedia assim para Jesus: o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E Jesus diz: olha, segue os mandamentos. E ele diz assim: mas eu faço isso desde a minha juventude. Aí Jesus diz: uma coisa só te falta. Vai, vende teus bens e dá aos pobres. Esse vender os bens não é simplesmente se desfazer das coisas, mas Jesus quis dizer para ele assim: te falta uma posição de vida diferente. Você valoriza mais do que a sua própria vida, do que o próprio ser humano, as coisas materiais. Você coloca em primeiro lugar na tua vida as coisas do mundo e depois tu deixa o amor de Deus. Então muda. Não deixe que as tuas conquistas aqui da terra te afaste do amor de Deus. E qual que foi a resposta do jovem? Foi para casa triste, porque ele fez a opção de não mudar a sua vida, preferiu perder a vida do que mudar a forma de viver. Então, queridos adolescentes, querida comunidade, vamos pedir na Eucaristia esta graça a Deus, que nós não sejamos como o jovem rico, que diante de toda a oportunidade, e cada Eucaristia é a oportunidade que Deus nos dá de nós escolhermos a vida e não a morte. Então que nós tenhamos a capacidade de escolher a vida, que nós sejamos capazes de, na medida que nós tomarmos consciência dos nossos erros, dos nossos defeitos, que nós não sejamos teimosos, que nós possamos mudar de vida para não perdê-la, porque essa é a missão de Jesus e é a missão de cada um de nós. Não vamos perder a nossa vida por teimosia, mas vamos pôr a nossa vida nas mãos de Deus, no coração de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.